Tudo aquilo que é bom é verdadeiro. Tudo aquilo que é verdadeiro é bom. Por isso que a gente sente que as coisas são boas. O Bênção da Manhã cresce a cada manhã, como o Padre Battini disse, né, com tanto carinho. É porque as coisas vão chegando, a bênção vai acontecendo, vão chegando nas pessoas, porque tudo é feito com boas intenções. Olha que bonito, nasce de uma ideia, vai crescendo, prolifera, coloca em prática, transmite, chega até você e assim as coisas boas vão acontecendo. E você vai também realizando coisas boas na sua vida. Quanto te custa ser bom? Tem muita gente que confunde, né? Às vezes a bondade em ser bobo. Eu já ouvi muito isso, né, Padre Battini? Né? Não é muito comum a gente falar, mas eu não vou ser bom. A pessoa confunde que eu sou bobo. Aí é um discernimento que precisa ter, né? Nós, cristãos, precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Nós somos o Evangelho vivo. E quando eu falo sobre o Evangelho vivo, não é o nosso exercício somente em oração, somente estar em oração, porque a nossa vida é uma oração. Tudo que a gente faz é uma oração. O trabalho é uma oração. Quando a gente cuida da nossa casa, quando a gente percebe que aquilo que a gente planta, a gente colhe, seja comida, seja também as boas atitudes. Quantas opções, quantas oportunidades no nosso dia nós temos para ser bom, para promover o sorriso em alguém. Talvez você aí, olha, você se programa no seu dia, de repente você vê um horário vago e você pode dizer, sabe de uma coisa? Eu vou fazer a visita, vou visitar alguém no hospital que está precisando, né? Eu vou ligar para alguém que está precisando de uma palavra, vou oferecer minha escuta ativa, sem que as pessoas saibam, coisas que a gente já falou aqui no Bênção da Manhã essa semana, mas era ser bom, olhar para a vida com bondade. Como que a gente olha? Como que a gente tem essa lente de bondade sobre a vida? É mudando dentro de nós, fazendo as mudanças internas que nós temos. É claro que ser bom não é às vezes uma coisa tão confortável, porque precisa abrir mão de muitas situações. Dou um exemplo aqui muito fácil, né? Às vezes os pais querem os filhos muito perto. Muito perto. Dói para os pais ver os filhos estudando longe, decidindo ir para um seminário, se casando, indo trabalhar em outra cidade, outro estado. Mas você precisa ser um pai e uma mãe bom. Por quê? É dentro dessa bondade, sendo bom com seu filho, ajudando que você vai acompanhá-lo na vida, que você vai dar coragem, vai dar força para ele seguir a caminhada. Dói? Dói. Mas você está sendo um pai bom, uma mãe boa. A bondade não só naquilo que a gente olha na vida do outro, mas olhar a vida com caridade, ser caridoso, aquele que tem fome, saber a necessidade do outro. A necessidade não só material, mas a necessidade também espiritual. Que tal você ser bom na sua oração, gente? Sabe, custa quanto você poder rezar por aqueles que realmente são difíceis para você. É fácil eu rezar pelo Padre Battini, que é meu amigo de tantos anos, é uma pessoa boa, é uma pessoa que me faz bem. Difícil a gente rezar por aquele que desafia a gente dentro da gente mesmo, por aquele que a gente precisa encarar, inclusive na oração, inclusive na prece. Porque a prece, ela não tem preço, ela não tem limite, a prece não tem passaporte, não tem distância, não tem hora. E ela alivia o nosso coração. A prece, a oração que nós fazemos aqui é um bálsamo para a nossa vida. Tira a nossa angústia, alivia as nossas dores, alivia o nosso fardo, que é a nossa conversa com Deus. Aproveite para ser bom, então, numa oração, durante uma oração, para você ser bom e exercitar essa bondade, para desejar o bem àquele que precisa também. E a gente só ganha, sabe? Às vezes a gente fica avaliando demais quanto que eu vou ganhar para ser bom. Se você usa esse tipo de consciência para ser bom, a sua bondade já caiu por terra, já não vale de nada. Porque a bondade verdadeira, ela vem sem avaliação, ela vem sem ganhar, sem o desejo de ganhar uma moeda em troca. Vamos na Palavra de Deus, hoje nós vamos refletir em Gálatas. O Padre Battini vai nos ajudar a refletir melhor, discernir a palavra e, é claro, conversar com você e sentir, escuta, para colocar em prática. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não perdermos o ânimo. Assim, pois, enquanto temos ocasião,
façamos o bem a todos, sobretudo a nossos irmãos na fé. Gente, ser bom, olha, ser o bom profissional, ser o bom pai, a boa mãe, né? Então, você tem que ser a vivência do coração verdadeiro, isso que permanece bom. É um mundo que se constrói na bondade, um mundo que se faz, né? Olha, e você não desistir de ser bom. Você sabia que dizer não também é ser bondade? Porque quando a gente diz sim, muitas vezes, se a gente concorda com tudo, é aquilo que a Dani estava falando, né? As pessoas vão dizer que a gente é bom, mas eles vão usar da gente. Não pode. A gente tem que ser aquele que de fato vai fazer o que é bom, dizer não. Nossos pais não disseram não para nós? Quantos? Nossa, eu recebi tantos não do meu pai e da minha mãe, né? Isso não queria dizer que meu pai e minha mãe eram pessoas ruins, eram bons pais. Por quê? Existiam a forma de mostrar limites. E isso também é bondade. Quando a gente diz não, porque quando a gente diz sim, sim, e fazer a caridade para o outro também é bondade. Querer amar melhor o outro, seja ele quem for, também é bondade. Então, você é a pessoa única que pode viver isso. Ah, todo mundo faz assim, eu não vou fazer. Olha, você não é todo mundo. Você é uma pessoa especial, você pode fazer a diferença dizendo sim, dizendo não, para que você possa ser essa pessoa boa. Por quê? Você construiu um mundo também dizendo não, dizendo sim. Por isso, permanecer bom é construir um mundo que muitas vezes tenta nos endurecer. Dizer o não não é endurecer. Dizer o não é pôr o limite. Por isso, Deus nos chama justamente a isso, para que você permaneça na perseverança, para que você continue fazendo bem, né? Na gentileza que resiste a muitas tentações, que muitas coisas, às vezes, a gente encontra a pessoa, ela não está bem naquele dia, né? Mas às vezes ela endureceu no seu modo de ser. Não endurecemos o nosso coração, por isso o perdão que começa a gerar em nós alegria, bondade, molda a nossa vida para que a gente saia dessa vivência da maldade alheia que o outro tem, mas que a gente não possa ter, não possa interferir em nós, né? Então a bondade nasce da força humana, sim, da graça de Deus em nós. Por isso, ser bom é ser verdadeiro. É fácil, é muito mais fácil ser bom, até dizendo não, do que sempre dizer sim, sim, né? Não desanimando ninguém, encorajando, dando coragem para sempre estarmos sendo verdadeiras testemunhas. E quando a gente testemunha, a gente ama Deus, a gente age em forma de Deus, a gente leva para o outro Deus, a gente faz um mundo ser melhor, a gente quebra resistência, porque a gente é bom. Olha quanta coisa podemos fazer. É aquilo que nos faz, né, caminhar na nossa vida. Jesus nunca desistiu de amar, né? Mesmo quando ele pegou o rei lá no templo, viu? Ele disse não. Mas isso é amor também. Por isso, vamos caminhar juntos, aquela pessoa ferida, magoada, sendo luz no mundo, fazendo caminhada de vida na nossa família, no trabalho, né? Não se trata de ser uma pessoa ingênua, pelo contrário, é uma pessoa carregada de energia boa, fazendo bem, caminhando bem, até dizendo não. Padre, mas hoje o senhor está dizendo muito para falar não. Pois é, porque não também é amor. A gente tem que pensar isso. Muitas vezes o tempo de Deus, a gente está achando que Deus não nos ama. Deus está dizendo não neste momento. Não, mas agora a gente tem que caminhar, porque a palavra de Deus, o amor de Deus, Deus nos quer bem. Quanta coisa boa podemos fazer e não desistir de sermos bons. Você quer ser bom? Continue na sua caminhada de vida, sendo verdadeiro, dizendo não, né? Dizendo sim, né? E deixar o tempo de Deus
acontecer na sua vida. Vamos rezar pedindo que Deus nos ilumine, nos mostre sempre o caminho para onde a gente tem que seguir sendo bons cristãos, bons amigos, bons pais, bons trabalhadores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então aproveita e desfrute desse bem-estar, dessa sensação boa que a gente recebe nesse minuto, né?